Muito boa tarde. Estamos aqui reunidos nos marcos da comemoração dos 50 anos do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da Universidade de São Paulo, com a Ginê Pulido, que é da comissão organizadora do evento, e com o Renato, que está nos ajudando na parte técnica. E vamos ouvir hoje o professor Armin Mamigonian, que em função da pandemia prestou o depoimento dele de forma remota. Então, por favor, professor Armin, a palavra é sua. Pois bem, estamos aqui reunidos para atender o convite do Fábio Contel para o depoimento sobre a pós-graduação na USP e também agradecer ao meu amigo João Vitor Moré Ramos, meu Deus, que nome, hein? Bah. Por estar gravando, não é a primeira vez que ele grava, né? E também por ter trazido uma relação de defesas de mestrado, doutorado, não só da USP, mas também aqui em Florianópolis, na Federal, também em Presidente Prudente, na Unesp. Eu começaria por lembrar que os últimos mestrados defendidos na USP foram em 2015. Evandro Andacu, sobre os direitos de propriedade intelectual no mundo, sobretudo China, Estados Unidos, e o desenvolvimento desigual. Também no mesmo ano, Paul Cleveland Firmino, sobre Arapiraca e Itabaiana, duas capitais regionais do agreste nordestino. E também, terceira, em 2015, Washington Soares Silva, sobre industrialização paulista, os casos de Botucatu, Avaré e Ourinhos. Mas também no doutorado, as últimas defesas foram no total, na USP, Florianópolis e Prudente, nada mais, nada menos, pela relação que eu tenho às mãos, 30 mestrados e também 30 doutorados. Pois bem, nos doutorados, os últimos doutorados defendidos na USP, em 2017, 3 deles, Cauê Lopes dos Santos, sobre a inserção de Gana na Divisão Internacional do Trabalho. Raquel Rodrigues Lage, A Construção Pesada Brasileira, um trabalho importante em que ela trabalha com o Odebrecht e as outras empreiteiras de grande porte que operaram, né, no Brasil, na América Latina e em outros lugares. E também Ricardo Fissi, que trabalhou sobre o sistema ferroviário mundial. O caso brasileiro, mas também trabalhou com a Europa, Estados Unidos e China, sistemas ferroviários. Essas citações, né, tanto de mestrado quanto de doutorado, dão uma ideia da abrangência dos trabalhos que nós orientamos. Quer dizer, portanto, que a variedade de temas tem muito a ver com as influências recebidas, que eu recebi de vários intelectuais, começando pelo Aziz, depois pelo Carlos Augusto, quando eu vim para Florianópolis, do Milton Santos, a partir de 60, e a gente em 60 acabou se encontrando em Estrasburgo, e sobretudo de Inácio Rangel, porque eu acabei trabalhando basicamente com geografia econômica, e o Rangel, que está aqui, né, uma figura fundamental na minha formação,
porque apesar de ter feito o curso de Geografia e História, eu percebi que a área de Geografia Econômica era relativamente fraca e que eu precisava aprofundar e, por sorte, né, o Rangel foi fundamental para dar um embasamento, né, maior, mais forte, porque foi certamente o maior economista brasileiro que não fazia naturalmente propaganda dos seus conhecimentos, como Celso Furtado, né, e outros que em grande parte propagandearam. Acrescento rapidamente também que eu tive sorte de pegar os chamados anos dourados da geografia brasileira, expressão de um geógrafo do IBGE, uma expressão muito feliz. Os anos dourados, 1950, 1960. Tive sorte de pegar isso, né? Porque foram nesses anos que eu fiz o curso de Geografia e História em São Paulo. Posteriormente, fui parar em Florianópolis, lecionando Geografia Humana, e aí, naturalmente, apesar de ter uma admiração especial por Aziz Absaber, eu comecei a penar, né? Como se dizia antigamente, a penar um bom bocado, porque a geografia humana era mais fraca do que a geografia física, a que eu, naturalmente, assisti, né? E, com o tempo, eu fui percebendo a necessidade de aprofundar meus conhecimentos. Por sorte, né, a partir de 60 até 62, eu estive na Universidade de Estrasburgo e nessa universidade eu defendi meu doutorado, chamado terceiro ciclo, sobre a geografia das indústrias de Blumenau. E um trabalho que felizmente fez bastante sucesso, me deu naturalmente muito trabalho, mas um bom trabalho, porque afinal de contas fazer uma boa pesquisa em geografia, né, é uma felicidade. A partir daí, então, eu trabalhei na pós-graduação, na graduação, na pós-graduação, em Florianópolis, onde ajudei a fundar a pós-graduação, que foi de Geografia, que foi a quinta pós-graduação. Existiam 4 antes, né? São Paulo, Rio, Recife e Rio Claro. Florianópolis, então, teve a capacidade de começar com a ajuda do Bigarella, com a ajuda do Carlos Augusto, e aí deslanchamos. Tive também a oportunidade de ajudar a pós-graduação de Presidente Prudente e acabei, então, por fim, embarcando para São Paulo, depois de fazer um concurso para entrar na faculdade, né? E contei, naturalmente, com o apoio do Milton Santos, que já vinha, né, me apoiando desde 60, porque lá em Estrasburgo foi ele que tomou a iniciativa de me indicar para o professor Etienne Juillard, que foi orientador da tese de doutorado. Pois bem, chego em São Paulo para pós-graduação e encontro uma geografia bastante diferente e eu digo até de nível abaixo do que eu conheci quando fiz a graduação. Na graduação existiam professores como Haroldo de Azevedo, João Dias da Silveira e outros, né, que tinham pelo menos uma grande capacidade de mobilização, de organização. O Haroldo, por exemplo, se imbuiu da ideia de missão, né? E essa ideia de missão era no sentido de estimular os geógrafos que tivessem
capacidade, competência, como o Haroldo, por exemplo, estimulou o Aziz, né? Pois bem, eu percebi que a geografia, graduação e aí a pós-graduação igualmente, né, estava passando por uma fase muito difícil e uma fase que eu não sei se eu poderia dizer se não caracterizasse como uma espécie de decadência comparativamente ao nível da geografia da minha época, né, do curso de Geografia e História. Por que eu digo decadência? Porque nos anos 50, 60, geógrafos da altura, por exemplo, de André Chollet, né, eram pessoas que eram lidas não tanto, né, por conta de indicações, né, dos professores nossos, mas eram autores conhecidos. A ideia de combinação do Chollet, né, um fenômeno geográfico, seja físico, seja biológico, seja humano, e se for humano, é uma combinação de fenômenos físicos, biológicos e humanos, é uma combinação, como ele, por exemplo, demonstrou, né, no caso do trigo no Canadá, no meio oeste do Canadá, uma região que não era muito apropriada para o trigo que existia na época, que levou a fazer, né, pesquisas, né? Os órgãos de pesquisa do Canadá fizeram pesquisa para um trigo que resistisse ao frio e resistisse à seca, e ao mesmo tempo essa produção contava com ferrovia que ia desembocar no Atlântico e, portanto, seria exportada facilmente para a Europa, que era uma grande compradora, né, de trigo do Canadá. Então, essa combinação que reúne condições naturais, né, é uma visão muito próxima da visão marxista, né? Afinal de contas, o marxismo o que é que diz? Né? Que a formação social é uma combinação de fenômenos não só humanos, econômicos, sociais, mas também de fenômenos naturais, evidente, né? Portanto, nós podemos dizer que o Chollet era um herdeiro, né? Um bom herdeiro da geografia fundada por Humboldt, que o Humboldt teve o grande mérito de trabalhar com condições naturais dos Andes, né? E, consequentemente, sem que ele usasse a expressão, né? Com o que se poderia chamar posteriormente da geografia que seria, né, a geografia natural, que seria, afinal de contas, o geossistema, como se diz hoje, né? O geossistema já estava esboçado por Humboldt, né, na viagem pelos Andes, da Venezuela até o Equador. Consequentemente, ele foi percebendo que, conforme as alturas, né, o ambiente natural mudava e a presença humana também mudava. Partia, portanto, do natural até chegar aos fenômenos humanos. Por outro lado, por influência de Kant, né, ele também, ao trabalhar com Cuba e com México, coloniais na época, ele partiu da ideia de formação social. Sem usar o nome, né, era nitidamente um estudo de formação social de uma área colonial, né, duas áreas coloniais espanholas, onde existiam, né, atividades agrícolas, atividades inclusive manufatureiras e artesanais, que ele foi trabalhando, né, de maneira, vamos dizer, extremamente aprofundada. Consequentemente, reparem, a geografia partiu do nível altíssimo com Humboldt, né, e posteriormente também se desenvolveu, né,
com esse nível altíssimo até metade do século XX. Eu citei aí o Cholé, não é verdade? Mas a partir de então, vendo em São Paulo, né, na pós-graduação, eu percebi que a quantitativa tinha afetado, né, o próprio curso da USP, não só de Rio Claro, não só do Rio de Janeiro, mas o próprio curso da USP. Como também aconteceu que o marxismo, que eu chamo marxismo de salão, porque era uma modazinha que ia passar como passou, né? Igualmente apareceu como coisa obrigatória em São Paulo. E a tal da globalização, né? Uma ideia imposta pelo imperialismo americano, também passou a ser levado a sério em São Paulo. Pois bem, eu tive então a impressão de que nós vivíamos uma fase muito ruim. E a minha batalha foi no sentido de assumir as ideias marxistas do Inácio Rangel, como, por exemplo, a ideia de formação econômico-social, e que no caso brasileiro, né, ele trabalhou com a ideia de dualidade básica, né? Dualidade básica porque havia um lado externo, outro lado interno, né? O lado externo abrangia no exterior o imperialismo, né? Inicialmente inglês, depois norte-americano. O lado interno abrangia o setor de exportação e depois o setor industrial, que era financiado pelos bancos americanos, e internamente, né, o escravismo foi substituído pelo feudalismo. Então, essa ideia importantíssima de formação social que o Rangel teve a habilidade de aplicar ao Brasil a partir da ideia de dualidade, era fundamental para a gente analisar o Brasil, como nos exemplos que eu citei há pouco, né, de mestrados e doutorados que eu orientei. E também a ideia de ciclos econômicos. Não se pode fazer geografia econômica sem levar em conta a existência de ciclos de acumulação, ciclos nacionais, né, chamados juglarianos e Marx, né, ou também os ciclos mundiais, né, os ciclos Kondratiev, que são ligados às revoluções industriais. Então, tudo isso eu percebi que não existia, né? Consequentemente, eu batalhei para que essas ideias fundamentais pudessem ser trabalhadas por quem fazia mestrado e quem fazia doutorado. E aconteceu então que, por exemplo, um trabalho sobre a Sadia, né? Sadia que nasceu, né? Sadia que nasceu no meio oeste catarinense, onde, né, por ferrovia se transportava porcos, né, para São Paulo, né, porcos vivos que eram abatidos em São Paulo, por iniciativa local, né, a Sadia virou uma indústria de transformação, uma indústria de carne de grande importância. Pouco a pouco ela foi se tornando grande e levou até a fazer aquisição de avião para transportar essas carnes, né, em direção a São Paulo. O que aconteceu? Eu percebi que este ambiente, né, apesar, né, das orientações, como eu digo, mais importantes que o Rangel me propiciava, né, para orientar as pesquisas, eu percebi que o autor dessa pesquisa ficou famoso, e ficando famoso ele simplesmente deitou na cama, achou que já tinha ganho a vida dele, né? Ora, isso significava, portanto, que o ambiente intelectual, não só, né, dos professores, mas também dos alunos, tinha piorado sensivelmente, né? Fazer o quê? Se a gente
não for ver a realidade tal qual ela é, a gente não consegue corrigi-la, que é obrigação nossa, né, quando as coisas andam erradas. Na mesma época, então, eu tive a oportunidade de manter relações com os professores de economia da Faculdade de Economia da FEA, como Paulo de Tarso, na época, que não era tão pancada quanto é atualmente, e, sobretudo, com o Sergito, filho de Sérgio Buarque de Holanda, né, e que foi responsável por vários cursos que os meus orientandos, né, assistiram com ele por indicação minha. Então, essas trocas de informações, não só também na composição das bancas para debater os temas, né, essas trocas de relações foram importantes. E eu tive a oportunidade, então, de escolher vários temas. Entre esses temas, por exemplo, né, eu me lembro que o Milton falava na necessidade de nós estudarmos outros países. E dessa maneira, né, por exemplo, né, orientei trabalhos sobre a Argentina, sobre Gana, como eu falei há pouco, sobre a China, né, e daí resultaram livros publicados que fizeram bastante sucesso, estão fazendo bastante sucesso. Mas além desses países, né, eu também fiz questão de que se conhecesse o mundo em geral. E esse mundo em geral apareceu frequentemente sob a forma de comparação da presença do Brasil no mundo e a presença do mundo, né, na geografia, como, por exemplo, o estudo da siderurgia, né? Da siderurgia no mundo, siderurgia que o Antônio Pozzo, né, trabalhou sobre o Brasil e o mundo, a siderurgia do mundo inteiro, ou a indústria automobilística, que a Marta, que atualmente está em Maceió, fez um belo trabalho comparando exatamente a indústria automobilística do Brasil com a indústria automobilística nos Estados Unidos, na Europa, na China, no Japão, etc. Mesma coisa as ferrovias, né? Ferrovias que o Ricardo Fissi trabalhou, né, comparando Brasil, Estados Unidos, Europa, China. E, paralelamente, como eu estava dizendo, né, da mecânica pesada, em que a Odebrecht e outras empresas de obras de engenharia pesada trabalharam, né? Além desses temas, nós procuramos, né, temas regionais em São Paulo, como apareceu já nessa citação rápida que eu fiz, temas em Mato Grosso, por exemplo, mineração na área de Corumbá, vizinha, portanto, à Bolívia, com extração de minério de ferro, de manganês, ou se não, né, a indústria de agropecuária em Mato Grosso, né, e assim por diante. Também estudos sobre o Nordeste, como eu já me referi também, igualmente estudos sobre o Norte, e procurando sempre manter contatos com intercâmbios, né, com historiadores e geógrafos estrangeiros, como foi o caso de Warren Dean, né, como foi o caso de Michael Storper, que trabalhava com a ideia marxista de teoria da regulação. Ele teve a oportunidade de produzir um texto também que nós divulgamos, não? Consequentemente, eu quero dizer que há, né, uma solução para a decadência da geografia. A geografia está em decadência, infelizmente. A decadência é muito maior na área de geografia humana do que na área de geografia natural. Na área de geografia natural, por influência, né,
de vários autores que nunca foram superados, né, como Aziz, como Carlos Augusto, como Bigarella, esta geografia da natureza continua com um bom nível, não o mesmo nível desses autores que eu acabei de citar, mas enfim, com um bom nível. Quer dizer, portanto, que o Aziz teve a capacidade de trabalhar, né, com a Amazônia, onde ele mostrou que havia avanços, né, e havia recuo das matas, dos agrestes, das secas, das áreas secas, né? Havia avanços e recuos conforme, né, os milênios, conforme os séculos. Então, um estudo, como todos sabem, extremamente importante. Isso quer dizer que para enfrentar essa crise, né, da geografia que aparece na pós-graduação da USP, aparece na pós-graduação no Brasil inteiro, né? Essa decadência tem que ser enfrentada, né, assumindo as ideias originais da geografia. Quais as ideias originais? Simples, como nós falamos, né? As ideias que o Humboldt criou de formação social, né? Que ele estudou, como eu estava dizendo aqui, em vários lugares, mas no caso da América, né? Estudou em Cuba, estudou no México, como ele foi chamado em Cuba, o segundo descobridor de Cuba, não? Ao estudar, portanto, a formação social. Mas também Humboldt, sob influência de Kant, né? Ele igualmente trabalhou com a ideia de espaços naturais, o que hoje, né, é o geossistema. Então, nós deveremos manter fortemente os nossos laços com as nossas origens e não simplesmente embarcar nas canoas que vão ficando na moda. Fala-se em ecossistema sem saber exatamente o que estão falando. Nós deveremos falar, né, em geossistema, sabendo o que nós estamos falando e seguindo esses fundadores, né, no caso Humboldt. Como, afinal de contas, aconteceu na União Soviética com Shoshava, ao estudar a Sibéria e perceber que conforme as latitudes, né, o ambiente natural mudava, estudando, portanto, o geossistema da Sibéria, assim como Bertrand, que nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente, felizmente, graças ao nosso colega Messias de Presidente Prudente, e Bertrand responsável pela renovação da ideia, né, exatamente de geossistema, trabalhando não, portanto, com a ideia, né, de que a base é a geomorfologia. Não, a base natural é climatobotânica, como Sochava trabalhou na União Soviética, na Sibéria, e como ele trabalhou no caso da França. Temos que levar a sério autores, né, como Cholet, como eu estava dizendo, que batalhou exatamente dentro desse esquema, né, dentro desse esquema de formação social e de geossistema. Consequentemente, né, eu creio que para entender o Brasil, para entender o Brasil de verdade e não de mentirinha, né, nós temos que apelar para um pensador como Inácio Rangel. Sem esquecer também pensadores que no início dos anos 30, né, quando o Brasil se tornou mais otimista, porque antes de 30 um pessimismo, né, era muito forte no Brasil antes de 30 por conta da própria crise que existia, não? Um pessimismo que o Paulo Prado, né, retratou muito bem,
mas depois de 30, Gilberto Freire, né? Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, cada um com as suas opiniões políticas, eles demonstraram capacidade de serem otimistas e serem nacionalistas, todos eles otimistas e nacionalistas. Se a gente, então, né, retomar a esses anos, né, que o Brasil passou por grande expansão econômica e intelectual dos anos 30 até 80, né, nós temos a ganhar, né, porque de um tempo para cá a coisa piorou e nós temos que ter a capacidade não só de resistir, mas de apontar, né, saídas possíveis a partir das nossas pesquisas. Agradeço a todos, vamos enfrentar. Obrigado.